esperando perceber isso, nós, na verdade, entendemos, mas o que marca para nós extraordinário é o fato dele ser homem, enfrentar essa vida, e depois de enfrentar essa vida, enfrentar como maltratador e a morte de cruz, naquele tempo, não havia condenação pior do que a cruz. Tanto que os judeus, eles não podiam ser condenados à cruz. O povo judeu não condenava a cruz. Quando havia um judeu que era tido como um dos piores, eles entregavam a Roma para que Roma condenasse aquele judeu à cruz. E foi assim que aconteceu com Jesus. Hoje nós temos por aí tantas propostas, tantos caminhos que se abrem, ninguém consegue nos apresentar proposta mais eficaz que a proposta de Jesus. Alguém que enfrentou essa vida, passou pelas dificuldades dessa vida e experimentou a morte, e depois da morte no final. No final do tempo pascal, Jesus está querendo acertar os ponteiros, porque ele sabe que nós vamos sentir falta da presença dele no meio de nós. Nós experimentamos. Temos um amigo que nos acompanha, bom, e que a gente sente segurança naquela pessoa, e que a gente sente tranquilidade naquela pessoa, e de repente essa pessoa morre e se vai, e a gente procura e não encontra, certamente bate no desespero. Jesus sabia que quando ele voltasse para o Pai, os seus iriam procurá-lo e não encontrando. Sentiriam muita angústia. Jesus está falando ao longo dessas 2 últimas semanas do tempo pascal. É preciso ficar com o coração tranquilo, porque eu vou para junto do Pai, mas junto do Pai eu vou enviar um outro defensor. Ele não vai fazer nada de novo, ele não vai fazer nada de diferente, mas ele vai recordar tudo aquilo que eu vos ensinei. Eu gosto muito dessa palavra, recordar. A gente usa tanto que às vezes a gente não sabe o que ele significa. Recordar é trazer de novo ao coração. E quando a gente fala de coração, a gente fala de sentimento. Não é simplesmente uma lembrança. A lembrança ela é diferente de recordação. Lembrar de uma coisa é você, de fato, trazer à memória aquilo que já aconteceu. A recordação é quando você traz à memória e você sente a mesma coisa que você sentiu naquele momento. E o Espírito Santo ele tem essa finalidade, ele está no meio de nós para nos trazer a recordação de tudo que Jesus fez aqui na terra. Por isso que nós podemos rezar e falar com toda a propriedade que Deus está no meio de nós, que Deus está conduzindo, que Deus está cuidando, que não precisa fazer para experimentar e entra no ensinamento dos dias de hoje. Eu preciso ter um coração aberto. Eu preciso ter um coração dilatado. Eu preciso ter um coração atento. Eu falava isso outro dia lá na paróquia, um dia de muita chuva. Uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não tem olhos sensíveis, ela vê a chuva caindo e diz, pô, está chovendo, que vai encharcar tudo, você vai. Uma pessoa que tem fé, ela olha para a chuva e enxerga a bênção de Deus. A chuva. Um dia de muito calor, nós que estamos sempre insatisfeitos, né? Aqui a gente reclama do calor, aqui a gente reclama do frio. É importante perceber o sol que brilha. Uma pessoa que tem fé, ela enxerga Deus. O sol que ilumina, o sol que aquece, é o sol que traz a saúde. A gente precisa pegar o sol, porque senão a mortalidade cai. É importante que a gente tenha isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos centrados, pessoas comuns, participando da celebração de Deus. Está falando no nosso coração. Através da palavra que nós ouvimos, através do canto que nós ouvimos, através da pessoa que está ao nosso lado, através dos sinais sagrados, o que Deus quer de nós, a partir dessas coisas que são fazemos todos os dias, coisas que nós fazemos todos os dias. É importante ter isso, ter isso. É o que falta para mim aqui, para que os meus olhos estejam mais espirituais do que materiais. Eu posso enxergar as coisas dessa vida, enxergar as coisas dessa terra, mas ver que Deus está por trás de tudo, conduzindo, abençoando, providenciando, seguindo a nossa vida, se não fosse a mão de Deus. Seguindo a nossa caminhada, se não fosse a mão de Deus. O que seria na nossa oração, se não fosse a mão de Deus. Seguir um ponto para a nossa reflexão. Cada um peça isso.
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Por eu ter chegado até aqui. por eu ter chegado até aqui. Eu posso dizer com certeza. Eu posso dizer com certeza. Até aqui. Tem me ajudado. me ajudado. Que eu te peço. Eu espero. Continua me ajudando. Continua me ajudar. Continua a conduzir a minha vida. Continua a conduzir a minha vida. Os meus sonhos. Meus sonhos. Os meus projetos. Os meus projetos. Para que eu seja fiel. Para que eu seja fiel. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a tua mão Que a tua mão é quem conduz a minha vida. é quem conduz a minha vida. A partir dessa verdade, Deus quer pedir os olhos atentos e todo aquele que tem olhos atentos enxerga a mão de Deus. Nós vimos na primeira leitura e conta a primeira leitura. Paulo saiu para evangelizar. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele matava os cristãos. Ele achava que estava fazendo certo. Ele era extremamente inteligente, ele era versado nas escrituras, ele sabia muito da sua origem. Ele era de origem judaica, e ele sabia tanto da origem judaica como também da origem pagã. Ele tinha conhecimentos no mundo romano e também no mundo grego. Paulo era alguém que nós poderíamos dizer numa linguagem atual, top de linha. O currículo dele era baixo, e ele sabia que aquilo que ele fazia era muito certo, até que teve um dia que ele caiu. A imagem divina criou uma forte luz, Paulo perdeu a visão e ele ficou prostrado. Muitas vezes, ter esses olhos que enxergam ensinados é se deixar prostrar também. A gente que é muito do nosso jeito, tudo na nossa hora, a gente que acha que sabe tudo, a gente que acha que entende tudo e a gente quer sempre dar receita para as pessoas e tem que fazer assim, e tem que fazer daquele jeito, que é assim que dá certo. Paulo era muito assim. Então, Paulo, ele caiu, a sua visão se perdeu, ele teve um encontro com o Senhor. Desde esse encontro, a sua vida mudou. Se nós quisermos ter esses olhos, essa visão, nós vamos precisar desse encontro. Para que esse encontro aconteça, muitas vezes nós vamos precisar cair nos nossos sonhos, cair nos projetos, cair muitas vezes nos nossos critérios. Nós que achamos muita coisa da nossa própria vida, das pessoas, percebemos que não é bem assim. Que é maravilhoso. Depois que Paulo se encontrou com Jesus, ele não calou mais. E é isso que conta a primeira leitura. Ele saiu para espalhar a boa notícia. Eu acho que não tem exemplo melhor. Eu falei isso várias vezes, que da criança. A criança, ela ganha um presente. Se ela ganha algo que ela fica encantada, ela não se controla, ela sai e quer contar para todo mundo, e quer mostrar para todo mundo, e fica cutucando todo mundo para que perceba que ela está feliz. Nós percebemos que Deus conduz a nossa vida, a gente não vai conseguir se controlar. A gente precisa assumir isso. Muitas pessoas que estão por aí esperando a nossa palavra de ânimo, a nossa palavra de consolo, a nossa palavra de fé. A fé é muito mais do que falar, ela é testemunho. E essa celebração nos ajude nisso. Primeiro, percebemos a mão de Deus. Deus permitiu que nós acordássemos hoje, foi Deus que permitiu que nós estivéssemos aqui. Segundo, precisamos espalhar isso. Tem muita gente que não sabe que Deus está abençoando, que é Deus na medida que nós fizemos isso, nós vamos sentir que Deus também espera. A gente acha que Deus está longe, às vezes a gente acha que Deus abandonou o nosso coração e está fechado. A gente já passou por isso, mas a pessoa que está do nosso lado falando, a gente não está ouvindo.